Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha convicção. Por que eu escrevi que religião por si só não muda a vida de ninguém aqui no título desse vídeo? Porque é uma experiência que eu tenho. Eu já convivi com muitas pessoas de todas as religiões possíveis, católica, judaísta, evangélica, espírita, kardecista, budista, ateus, agnósticos e várias outras religiões. O que eu percebo é: isso é só um rótulo. É só um rótulo. A pessoa que está ali dentro, muitas das vezes, ela pode ser uma pessoa boa ou ruim. Eu conheci muita gente que, infelizmente, usa as religiões como forma de camuflar a pessoa ruim que ela é. Isso é normal, tá, pessoal? Isso é normal. Isso a gente encontra, infelizmente, pessoas que falam tão bem, né? Vão lá para o púlpito das igrejas, dos centros espíritas, dos terreiros de Umbanda, vão lá e fazem tudo certinho. Aí essas pessoas não são certinhas fora dali, entendeu? É só uma casca, entendeu? Como se fosse uma casca de um alimento. Ali fora, ela é uma pessoa desnuda. E é uma pessoa que muitas das vezes comete até coisas erradas, até crimes, e tenta se encobrir por cima da religião. Eu não estou falando de um, dois exemplos, vocês conhecem vários que são assim, entendeu? Infelizmente, a religião virou uma capa de canalhas. Por isso, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu contato com o que vem de cima é um contato com lá em cima. Eu não tenho contato por intermediário. Desde 2019, eu não vou à igreja católica que eu frequentava. Não vou. Simplesmente eu não me sinto bem mais lá. Entendeu? Do mesmo jeito, eu não entrei em nenhuma igreja evangélica. Mesmo meu irmão tendo se casado com uma filha de pastor. Meu irmão mais velho. Eles lá, eu aqui. Sempre foi assim. Entendeu? Meu contato com Deus é sem intermediário. Eu aprendi isso. Aí muita gente, então você é esquizofrênico, não existe contato com Deus, isso não existe, vai chegar os ateus, agnósticos e tal. Eu falo uma coisa, entendeu? Eu respeito os ateus agnósticos, que, por exemplo, eles dão às viúvas, eles dão aos pobres, eles dão àqueles que precisam do alimento, a palavra, muitas das vezes, uma palavra que não é uma palavra religiosa, uma palavra boa, uma palavra de amigo, entendeu? Uma palavra que muitas das vezes, vinda da boca de uma pessoa religiosa, não é a palavra que serve, entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui sincera. Tem muito ateu pregando mais o nome de Cristo e a palavra de Cristo do que muito religioso. Eu estou sendo sincero aqui. Estão seguindo tudo que está escrito lá na Bíblia, só que eles veem a Bíblia e acham ali, isso aqui é um livro de fantasia e tal. Mas eles seguem a parte ética da Bíblia, que o religioso não segue. Por exemplo, está lá escrito lá na Bíblia que as pessoas não devem trabalhar sábado, que as pessoas não têm que ter tatuagem, que as pessoas... Um monte de regra lá que o religioso não segue. Mas ele, não, que a Bíblia... Meu irmão, o único contato que o cara tem com a Bíblia, sabe qual é? É na hora lá do culto, o pastor lendo, ou então na missa lá. Naquele tempo, os evangelhos de eram assim, e naqueles dias, eu poderia ter sido um ótimo padre. Faço a imitação de padre, eu imito direitinho o padre Aguinaldo. Um abraço para ele, inclusive. Ele lia assim, o Senhor está convosco. Aí todo mundo, Ele está no meio de nós, orações ao alto. O nosso coração está em Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Amém. Aí lá começa a epístola lá, naquele tempo, Pedro não sei o que, e não sei o que lá, e aquelas leituras bonitas que a Igreja Católica tem, tudo lá. E aí? O que adianta? Se o cara absorve tudo aquilo, todo santo domingo o cara tá lá e não aprende bosta nenhuma. O cara tá indo lá todo domingo, perdendo tempo e tal, e não aprende nada. Não é só na Igreja Católica não, é na evangélica, em todas. Aí vai lá no terreiro de Umbanda, lá tá lá o pai de santo lá falando. Eu nunca fui a uma sessão espírita, eu não sei como é que funciona, entendeu? Um dia eu tenho que ir. Nem que seja por interesse jornalístico, entendeu? Eu quero saber como funciona.
Um dia eu tenho que ir numa gira e tal, tem que saber. Porque o que eu sei de vocês, o pessoal da Umbanda, o pessoal do Candomblé, eu sei pelas pessoas que me contam uma coisa aqui e ali e tal, eu sei de algum Exu e tal, mas é uma coisa assim, por alto. Eu não sei, porque minha família aqui sempre foi católica roxa, então... Aí meu irmão, que foi casar com uma evangélica, ele virou evangélico. Um cara que ia ser coroinha na igreja católica, do nada casa com uma mulher, aí depois vira evangélico. Ele sempre foi um cara mais pragmático que eu. Eu sempre fui um cara emocional. Entendeu? Esse é um defeito meu. Ele sempre conseguiu as coisas, eu não. Porque eu sempre fui o cara mais que... Eu sempre tive opinião e tal. Meu irmão sempre cagou pra ter opinião. Ele nunca quis saber de opinião e tal. Ele tem as coisas dele, ele pensa e tal. É um pai de família hoje. Entendeu? Mas ele é um cara mais pragmático. Eu não. Eu sou mais emocional. Entendeu? Eu sou um cara que eu... Quando eu ia na missa... Cara, missa de sexta-feira santa eu chorava, cara. Entendeu? Eu chorava copiosamente. Minha mãe ficava, pô, por que tá chorando? Entendeu? Porque ela não, sei lá, eu sentia alguma coisa que ela não sentia. Entendeu? Uma presença que ela não sentia. E detalhe, na igreja católica, onde todo mundo é mais. Entendeu? Porque na evangélica, hoje, dependendo, né? Porque se tu for na presbiteriana e começar a chorar, vão te internar no hospício. Agora, se tu for na pentecostal, todo mundo... Olha, o irmão tá chorando e não sei... O pessoal começa a falar em língua. Entendeu? Começa a rodopiar e ninguém te julga ali. Por quê? Porque para eles aquilo ali é uma manifestação do Senhor. Agora tem gente, não, mas isso não tem nada a ver. E aí começam as discussões teológicas que não é minha área. Entendeu? Até porque a teologia é um estudo interessante, né, sobre a Bíblia, sobre o que é a religião em si, os fenômenos religiosos, mas é aquilo. Entendeu? Não tem nada a ver. A minha fé com Cristo não tem nada a ver com essa teologia, não tem nada a ver com a estrutura que foi montada em Roma, Vaticano, não tem nada a ver com as estruturas evangélicas, tem nada a ver com isso. A minha fé está lá em cima, eu já disse. Entendeu? E cada um tem direito até a sua. Eu não pago pastor, eu não pago padre, eu não dou dízimo para ninguém. Cara, eu vou falar uma coisa. O meu dízimo, sabe qual é? Eu não estou falando, não dou dízimo para ninguém ligado às religiões. Meu dízimo é quando às vezes aparece uma pessoa, ô Rodrigo, eu estou precisando de um pão. Eu vou lá e sem filmar, sem nada. Vocês nem sabem disso. Hoje eu estou me abrindo. Sabe por quê? O que a mão esquerda dá, a direita não mostra. Entendeu? Por isso que eu sou um cara que muita gente tem. Ah, o Rodrigo é maluco, fala mal de todo mundo, não sei o quê, mas ninguém sabe que por trás dessa capa do maluco, que fala da gestão da prefeitura de São João de Meriti, que fala da política, que fala muita coisa na internet, e que está na internet desde sempre, desde 2014 eu estou na internet, produzindo vídeo para a internet desde 2016, desde 2015 produzindo vídeo gravado. Depois comecei a fazer programa de televisão para as web televisões aí. E aí, eu vou falar uma coisa, por trás disso aqui, desse personagem, isso aqui é um personagem. Existe um ser humano bom, caridoso, e que segue o nome de Jesus Cristo. E que segue não só o nome, mas segue a filosofia que ele ensinou. Porque não adianta nada você saber tudo sobre Jesus Cristo. Aí chega na hora de falar com o irmão, você vai lá e facada em cima dele. Entendeu? E outra coisa, Jesus, Deus, não estão nem aí se você vai comer carne na sexta-feira santa, no domingo de Páscoa, no Natal. Eles não estão nem aí para isso. Sabe o que eles estão aí? É para se alguém bater na tua porta pedindo comida, você vai compartilhar. Você vai mandar a pessoa ir para aquele lugar. Aí muitas das vezes um ateu que, eu não vou fazer ceia e tal, mas às vezes está lá fazendo um jantarzinho dele simples. Aí vai lá uma pessoa bater na porta dele, ele vai lá e recebe aquela pessoa, tá aqui, ó. Eu não acredito em Deus, acho tudo uma bobagem, não estou fazendo ceia hoje. Jantar é arroz, feijão e bife, mas quer comer um pouquinho? E aí é assim que funciona. Mas eu vou falar uma coisa, isso é raro, tá? De acontecer.
Não estou falando só dos ateus, estou falando de toda a sociedade, porque a gente está vivendo um mundo egoísta, um mundo consumista em que as pessoas querem se empanturrar de chocolate, em que as pessoas querem ganhar um monte de presente no Natal, em que as pessoas elas vão nas igrejas, enchem as igrejas e simplesmente depois elas saem de lá mais vazias do que entraram, na questão financeira, na questão espiritual. E aí eu falo, cara, o que adianta essa sociedade louca, onde está todo mundo numa corrida dos ratos ali, correndo atrás de dinheiro, que no fim das contas é dinheiro. Porque vamos lá, o que tem de religioso, que na primeira oportunidade que ele ganha dinheiro vira ateu, assim como que tem de ateu também, que na primeira dificuldade vira religioso, não cabe no gibi. Tanto para um quanto para outro. Entendeu? Você quer conhecer um religioso, coloque problema na vida dele. E aí você vai ver se a fé dele é forte, se a fé dele é fraca. A minha fé era fraquíssima, quase nula. Eu tive um problema de saúde, eu quase morri. Sabe o que eu fiz? Eu não virei carola, não virei santarrão. Simplesmente me conectei com Deus. E hoje eu estou sendo guiado por Ele. Entendeu? Teve momentos na minha vida que eu fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Entendeu? Eu até peço desculpas a pessoas que eu possa ter ofendido, a pessoas que eu possa ter errado, a pessoas que eu possa, em algum momento, ter convivido e a convivência não deu certo mais. Mas é aquilo. Entendeu? Seres humanos são falhos, seres humanos erram, seres humanos acertam, entendeu? Mas é aquilo. A gente não pode deixar de ser humano. A gente não pode virar um monte de seres egoístas e mesquinhos que só pensam em si. Que é o que virou hoje. O mundo. Entendeu? Aí vem os crentes. O mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus vai voltar. Por isso que ele vai arrebatar os crentes. Se Jesus voltar, ele vai ser crucificado no primeiro dia. Porque o sistema religioso que criaram é um sistema religioso que vai contra ele. Vai contra o que ele pregou. O que tem de vendilhão do templo hoje em dia, o que tem de gente que está fazendo coisas ilícitas nas igrejas, está enchendo de gente ilícita, que mexe com coisa ilícita e que está lavando dinheiro dentro das igrejas, não cabe no gibi, vocês sabem disso. Mas aí vocês chegam, não, mas minha fé está em Cristo. Tua fé está em Cristo, legal. Então por que você vai nessa igreja todo domingo, você sabe que tem um monte de problema, um monte de defeito? Você não pode comungar a palavra dele em casa? Você não pode comungar a palavra dele com o próximo? Aí muita gente vai dizer, Rodrigo, você está igual aquele Caio Fábio. É claro, eu vejo muito vídeo dele e tal. Aprendi muito sobre fé com ele. Aprendi muito sobre Jesus com ele. O Jesus que ele fala nos seus vídeos, muitas das vezes, é um Jesus que eu penso, cara, deve ser o mesmo que o meu. Aliás, até os cachorros aqui se manifestaram, né, pô? Pra ver, né? Não, mas então deve estar latindo porque caiu folha, caiu comida, caiu alguma coisa aqui. Eu acho que eles estão latindo, entendeu? Quando eu olho para os animais, aproveitando que os cachorros latiram, eu vejo as criaturas que Deus mais se empenhou para criar. Quem acredita no criacionismo. Quem não acredita, quem acredita em Big Bang e tal, eu respeito. Entendeu? Por mais que, beleza, existiu o Big Bang, mas alguém apertou o botão. E esse alguém, até hoje, a ciência não conseguiu explicar quem foi. Ele é um apoio do nada. Aquele que morreu lá, o Stephen Hawking, ele disse, não, o mundo veio do nada. Tá bom, beleza. Se você acredita nisso, se você acreditar, ele já morreu e tal. Não sei. Mas, eu vou falar uma coisa, o cara é inteligente, tá? Inteligente pra caralho, entendeu? Queria ver. Um debate dele com um religioso... Uma coisa assim que, pô, pelo amor de Deus, muito edificante. Mas, o que eu tava falando mesmo em relação aos animais. Porque você olha os animais, você vê defeitos, você vê problemas e tal, mas eu acredito que ele mais se empenhou na criação dos animais e da natureza do que no ser humano. O ser humano, ele criou criar assim e tal, não sei o quê. Se você acredita no criacionismo, que você não acredita... foi aleatório, foi do nada, ou então foi simplesmente um botão que foi apertado e todo mundo surgiu. Então, o aleatório, vamos preferir chamar assim, fez o ser humano de qualquer jeito, mas os animais ele desenhou perfeitamente. Não só os animais, mas a natureza. Tu olha para uma cachoeira, eu falo, cara, esse aqui é o meu templo.
Tem um vídeo que toda hora... Tem uma menina que eu sigo lá no Instagram. Toda semana ela posta o mesmo vídeo. Um vídeo de alguém falando: você quer ir para a igreja? Aí uma pessoa lá no meio da cachoeira. Aí vamos lá, e você olha a cachoeira, você olha ali aquele monte de árvore, as folhas caindo, você olha as pedras, tudo harmonicamente criado, cara. Você olha assim, pô, rapaz, esse é o tempo. E aí eu vejo muita gente: ah, Rodrigo, você fala palavrão e tal, você não tem medo do julgamento. Meu irmão, palavras são palavras. Você pode falar a melhor palavra do mundo. A melhor, a mais bonita, a mais maravilhosa. E essa palavra pode ser a pior possível. Porque não importa a palavra que você está usando. O que importa é o sentido. Entendeu? Eu posso chamar uma pessoa que eu considero muito de imbecil, porque naquele momento ele foi imbecil. Agora, eu não vou deixar de considerar a pessoa porque ela falou: ah, me chamou de imbecil e tal. É aquilo, palavras refletem um sentimento naquele momento. Jesus Cristo, eu vou falar uma coisa. Ele chamou várias pessoas de incircunciso. Sabe o que é incircunciso? É o cara que tem a pele no pau ali, que simplesmente não fez a circuncisão. É tipo você falar: seu filho da... Entendeu? Mas aí os crentes esquecem, os religiosos esquecem, porque não leem a bendita Bíblia, que eles tanto cultuam. Eles falam tanto em Bíblia, não sabem os 10 mandamentos de cabeça. Não sabem um provérbio que foi escrito naquela Bíblia. Não sabem. Eles ficam com a Bíblia debaixo do braço, andando de um lado para o outro, entendeu? Indo em igreja. Não aprendem nada. Porque, na verdade, eles não querem aprender. Sabe para que eles têm religião? Primeiro, para ter status. E segundo, para conseguir barganhar lá em cima. Deus, me dê as coisas, eu preciso das coisas. Já fiz a oração do Pai Nossos que está no meu quarto. Eu já fiz essa oração. Eu não vou fazer de novo, porque é um desrespeito a quem tem fé em Deus, realmente. Mas é aquilo ali que muita gente está rezando. Entendeu por quê? A pessoa espera que a religião seja uma telecena. Ela quer que a religião dê as coisas para ele, para que a religião trabalhe para ele, para que a religião coloque comida na mesa dele de forma mágica. Religião, meu filho, não muda a vida de ninguém por si só. Se não houver mudança aqui dentro, ou aqui dentro, seja lá como for, não vai mudar nada. Vai ser um monte de filosofia vazia dentro de você, cara. Entendeu? Entenda isso de uma vez por todas. Entendam isso, povo, antes que seja tarde. Entendeu? E mudem como ser humano. Parem de ser tão egoístas. Parem. O ego de vocês, sabe por que vocês são? Vocês são só um monte de pedaços de carne que vão morrer, apodrecer por aí. Eu também. A gente vai morrer, apodrecer por aí, num cemitério, numa lápide, num jazigo. Esse é o nosso destino. Ah, não, eu vou para uma urna funerária, eu vou ser cremado. No final, o teu destino é o pó. O destino daquelas pessoas que a carne vai apodrecendo, sabe qual é? É o pó da terra. É o pó. É o pó. O destino de todo mundo é o pó. Ninguém entende isso. Entendeu? O que importa é o que está aqui dentro. E o que importa é o que está aqui dentro e principalmente o que você faz aqui fora. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Eu não sou padre, não sou pastor, não sou santo, não faço milagre, mas eu tenho uma palavra para você. E se eu tivesse que resumir esse vídeo inteiro numa frase, seria: mude de uma vez por todas. Muito obrigado.